Então, vamos dar início aí, passando a palavra para o Matheus, que ele faça a apresentação inicial, né? Peço que mostre os slides, fale o título para ficar registrado também para todos, e assim a gente vai depois fazendo perguntas aí conforme for. Muito obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Agradeço a oportunidade de participar da equipe do IDIPS e também por toda a ajuda e suporte que estamos tendo das universidades envolvidas nesse projeto, mas em especial a CAPES, que tem apoiado o meu projeto de pesquisa, o qual eu irei apresentar agora para vocês, e também ao Laboratório Nacional de Computação Científica, com apoio do Supercomputador Santos Dumont. Bem, como já foi introduzido, eu sou Matheus Miranda, sou aluno de mestrado em computação aplicada aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Hoje irei apresentar o meu projeto de pesquisa, que é intitulado AI for Look Method, Pixel-Based Classification of Land Use and Land Cover Based on a Large Dataset of Satellite Images, sob orientação dos doutores Valdivino e Thales Prota. Bem, a observação da Terra através de imagens de satélite oferece importantes informações sobre o uso e cobertura da Terra, desde os tipos de vegetação até a expansão urbana, especialmente quando se fala dos biomas. O bioma cerrado, por sua vez, é um dos mais estudados atualmente, devido à sua rica biodiversidade de fauna e principalmente flora, mas também por ser um dos biomas mais ameaçados pelas atividades agrícolas. Tratando um pouco mais sobre o cerrado. O cerrado, o termo em si, é de origem espanhola, que se refere a duas coisas. Primeiro, ao bioma em si, e ao tipo de florística encontrado na savana. E ele ocupa atualmente 23% do território brasileiro, e está situado numa zona tropical, de acordo com o ITA, em 1990, e tem dois períodos bem definidos, que é o período de chuva e o de estiagem, de acordo com Silva et al., 2008. E o solo nessa região é basicamente composto por latossolos, o que contribui todos esses fatores para uma alta diversidade de vegetação. Como, de acordo com essa imagem adaptada da Embrapa 2008, vemos que há três grupos principais: a formação de floresta, savanas e campos. Aqui em floresta temos várias outras subcategorias, como floresta ripária, ou floresta de galeria também, floresta seca, cerradão. Já em savanas, nós temos savana woodland, que é uma floresta mais lenhosa, a savana típica, a savana rasteira, eu esqueci a tradução, perdão. Tem a savana park, tem as palmeiras também, e as veredas, e a savana rupestre. Há também os tipos de campos, que são os campos rupestres, o shrub grassland e o grassland. Mas também esses fatores todos contribuem para que essa região do Cerrado seja uma grande área para a produção agrícola. E um destaque é a região do Mato Piba, que é reconhecida atualmente como fronteira agrícola, que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, de acordo com a Embrapa 2014. E a maioria dessas está centrada em áreas privadas, de acordo com o IPAN 2022. Institutos de pesquisa, como aqui o próprio INPE, tem vários programas de monitoramento dos biomas, com o intuito de detectar áreas desmatadas, queimadas e fazer um mapeamento de uso e cobertura dessas regiões, não só do Cerrado, mas em todo o território nacional. E no último ano, de acordo com os dados do INPE, nós vemos que houve um aumento considerável nos últimos 3 anos de 34,92% de desmatamento na região do Cerrado. Visto aqui, nessa última barra vertical, que vocês podem verificar, tem um corte de área de 8.500 quilômetros de desmatamento. E o estado que houve mais registro desse desmatamento foi o estado de Goiás, em seguida Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Então, para monitorar essas regiões e ter esses dados apurados a partir de dados de satélite e estações em cada região do Brasil, nós utilizamos para fazer esse mapeamento desse uso e cobertura da Terra. E a partir da ideia de trabalhar com imagem de satélite, nós temos várias técnicas de classificação, como o GeoBia,
que é o termo em inglês para Geography Objective-Based Image Analysis, que faz que trabalha com uma segmentação e classificação dessas regiões. Também há técnicas de Machine Learning, como Support Vector Machine, o SVM, que é usado para ambas tarefas de classificação. No caso, segmenta os dados de satélite, também podem fazer classificação. E tem de Deep Learning, como a própria U-Net, que é utilizada para segmentação e classificação de imagens de satélite. E todas essas técnicas, quando utilizadas para conjunto de dados, algumas delas podem acabar não sendo tão eficientes. Por isso, há vários trabalhos atualmente na literatura que mesclam esses métodos e essas técnicas para fazer classificação baseada em pixel, ou classificação semântica, ou também a contextual, que considera todo o contexto, o enredo, a cena da imagem, para atribuir um rótulo. E em nível mais fino ainda, pode ser encontrado essa segmentação, que vai separando segmentos nessa imagem para atribuir subrótulos a ela. E uma das técnicas que mais se destacam atualmente são as redes neurais convolucionais, as CNNs. E o que é uma CNN? Uma CNN ela é uma artificial Neural Network, ou uma rede neural artificial, que ela é composta principalmente por neurônios, assim como o nosso sistema visual, quer dizer, assim como o nosso cérebro, que tem uma malha de neurônios, as redes neurais artificiais também têm neurônios, que nada mais são do que são funções matemáticas que conseguem fazer a detecção de padrões a partir de um mapa de característica, ou features maps, que são extraídos de dados, podem ser imagens, séries temporais, como foi apresentado nos trabalhos mais cedo. E já no caso de Deep Learning, que é o caso das CNNs, elas não só diz respeito a uma profundidade de camadas de neurônios, mas também sobre a capacidade de generalizar o conhecimento e a presença de algumas outras funções que conseguem fazer retropropagação do conhecimento que foi entrado na rede, saído e depois retropropagado, e assim atualizando os pesos da rede. Mas como é que são avaliados esses modelos? Utilizamos métricas, que são, neste caso, que irei introduzir a vocês, a Accuracy, que é uma métrica mais simples, e o F1 Score. O F1 Score, ele considera duas outras métricas para fazer esse cálculo, que é o Recall e o... Recall, esqueci o nome da outra. E o Precision, perdão. Mas como funcionam as redes neurais convolucionais? Elas funcionam da seguinte forma. Imagina que essa matriz aqui seja uma imagem de entrada. E temos uma janela de visualização, que nesse caso é uma janela de 3x3, ou seja, são 3 pixels de linha e 3 pixels de coluna. Então, nós temos essa proporção aqui de pixels de leitura, que são multiplicados por um filtro. E esse filtro vai gerar um mapa de características, que é, nesse caso, esse feature map aqui. Então, cada pixel do feature map corresponde à multiplicação daquela janela de visualização pelo filtro. E, em seguida, tem a parte de pooling, que é a diminuição da resolução da imagem, que pode ser feita tanto pegando o valor máximo de cada conjunto aqui, por exemplo, nessa cor de rosa, é uma janela de visualização também, 2x2, e vamos supor que vamos pegar o valor máximo dessa janela. Então, vai ser gerado um outro map, um feature map, a partir da máxima daquele pooling, ou average, que faz a média e gera, assim, desse modo, um outro pixel, e assim a gente vai ter uma lista, um vetor, que vai ser entrada para a rede neural. E assim funciona basicamente as redes neurais convolucionais. Claro que tem vários outros modelos de redes neurais que funcionam um pouco diferente, certo? Então, tudo isso para introduzir o objetivo dessa pesquisa, que é contribuir para as tarefas de classificação contextual e baseada em pixels, com o objetivo de auxiliar no LUC, que é, no caso, Land Use and Land Cover, o uso e cobertura da terra, mapear esse uso e cobertura da terra no Cerrado brasileiro, utilizando as CNNs. Para tanto, desenvolver um método baseado na classificação contextual e em pixel para processar um grande conjunto de imagens. Por isso, apresento o método AI for LUC, que a sigla significa Artificial Intelligence for Land Use and Cover Classification,
que faz parte do projeto Image Classification via Deep Neural Networks and Large Database for Aerospace Applications, IDIPS Project. E esse projeto ele é organizado da seguinte forma. A primeira etapa, que é a engenharia de dados, que consiste na obtenção dos dados e o pré-processamento. Em seguida, o treinamento do primeiro modelo, que, no caso, a ideia é utilizar dois modelos de redes neurais convolucionais, uma para aprender a classificar o contexto daquela cena, e o segundo para fazer a segmentação dessas imagens, e depois utilizar essa rede treinada para classificar o contexto, para classificar cada segmento da imagem. E dessa forma atribuir um rótulo para ela. Essa é a lógica principal. Então, o segundo step desse pipeline é o treinamento do modelo de classificação. Já em seguida, vai ser feita a geração automática dos labels. Os labels, eles são necessários para auxiliar o treinamento do modelo de segmentação, que, no caso, vai ser utilizado uma rede neural chamada DeepLab V3+, que vai ter acesso às imagens reais, que são os PETs, que em seguida irei explicar como foram gerados, e esses labels, que vão funcionar como rótulos para ensinar ao modelo como segmentar uma imagem, da forma como eu espero. E a quarta etapa, vai ser o treinamento do modelo de classificação baseado em pixel, que vai receber esses labels gerados automaticamente, junto com a sua respectiva imagem real, que vai ser usado para treinar o modelo de DeepLab V3. Em seguida, esses resultados serão avaliados da seguinte forma, comparados com outros modelos de rede neural e outros métodos encontrados na literatura. E no final vai ser feita uma análise de todo esse método finalizado com um conjunto de dados que não foi utilizado nas etapas anteriores, para ver se esse método funciona adequadamente. Certo. A primeira etapa aqui é a engenharia de dados. Ela vai ser explicada da seguinte forma. Licença, eu vou beber um pouquinho de água. Perdão. 2 minutos? Ok, obrigado. A área de estudo dentro do cerrado, que está em cor verde, é delimitado por essa cor vermelha, que corresponde a 44% da extensão do bioma, que foi observado durante o período de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2022. Foi utilizado a câmera Wide Panchromatic and Multispectral Camera do CBRS 4A, que é um satélite projetado entre Brasil e China, para observação da Terra. E, ao total, foram colecionados 150 rasters obtidos no catálogo de imagens do INPE. Informações sobre esses dados. As imagens, quer dizer, as bandas dessas imagens multiespectrais, elas têm 8 metros de resolução espacial, enquanto que a panchromática tem 2 metros. E a vantagem de ter escolhido essas imagens é que já são ortoretificadas. O pré-processamento dessas bandas ocorreu da seguinte forma. Primeiro foi feita a composição das bandas de infravermelho próximo, identificado aqui por essas bordas rosa, banda verde e azul. Em seguida, foi feita o panchappening, ou seja, a fusão da imagem multiespectral gerada a partir da composição com a banda panchromática, para aumentar dessa forma a resolução espacial, saindo de 8 para 2 metros. Em seguida, foi feito o recorte na proporção de 256 por 256 pixels para todas as 150 imagens de satélites. Em seguida, foi feita a remoção daquelas imagens representadas aqui em cor azul, que não tem dado. Então, nesse caso, foi obtida 2.900.000 PETs, que são esses recortes, com resolução espacial de 2 metros, conservando as informações já espacial. A partir desses recortes, desses PETs, foram organizados 2 datasets. O primeiro dataset, ele foi organizado em 5 classes, que, como eu expliquei anteriormente, vai ser usado para treinar o modelo de classificação contextual. E o que isso quer dizer? Para cada classe, foi dado um rótulo bruto, ou seja, considerando os elementos que tem nela, foi dado esse rótulo. Por exemplo, aqui, ó, Farm
class. Nós temos apenas cultivos aqui. Temos áreas de floresta plantada, tem áreas que já teve colheita e tem áreas que tem colheita em andamento. Ou de floresta, no caso dessa outra classe. E já a classe de água, temos a presença de corpos hídricos, como pequenos córregos de água, alguns pequenos corpos d'água aqui e rios também. E a classe não forest area, que corresponde a cidades, queimadas, minas e etc. E a última classe, a quinta classe, é a classe de savana, que corresponde a todos os tipos de savana que tem no Cerrado. Ao total, para cada classe, teve 10.000 amostras rotuladas manualmente, levando em consideração a literatura, os trabalhos de Neves et al. E Ribeiro e Volta, em 2008. E esse conjunto do dataset 1, ele foi subdividido em 80% dessas imagens para treinamento do modelo, 10% para validação, que é utilizado durante o treinamento também, e 10% dessas amostras para teste. Já o segundo dataset, ele corresponde aos outros 2.850.000 pads não rotulados. E como foi feito o processamento final desses dados? Com o auxílio do supercomputador Santos Dumont, do Laboratório Nacional de Computação Aplicada, foi feito o treinamento nesse ambiente, que tem a seguinte configuração. Foi utilizada uma fila sequana, que tem um nó de computação bursequana, ThinNode, com GPU V100 IA, com 2 vezes de CPU Skylake Gold, 40 núcleos de CPU, 20 por CPU, 384 GB de DDR4 RAM e 8x NVIDIA V100, com dispositivos de GPU com 16 GB com NVLink, e 4 portas InfiniBand EDR, 100 GB por segundo. E o número de portas durante o treinamento desse job foi 1, e o número de tarefas por job, 4. Para treinar o modelo escolhido para fazer a classificação contextual foi o modelo desenvolvido no início do meu mestrado, que é o SerraNet, que está na sua 3ª versão, que tem a seguinte configuração. Ele vai receber a imagem com essa proporção de 56 por 256 pixels, e essa imagem vai ser processada em 6 camadas convolucionais. Em seguida, em cor azul, o average pooling, que vai fazer, como expliquei anteriormente, ele vai fazer a média de cada uma daquelas janelas e girar um novo feature map. Em seguida, dropout, que nessa cor laranjada, elimina ou desativa aleatoriamente 15% de cada valor desses features maps para evitar overfitting ou uma informação não aprendida para as camadas seguintes, que, por sua vez, esses features maps vão ser transformados em vetores pela camada flatten e depois processados nessas 2 camadas densas, que tem 256 e 128 neurônios, respectivamente. E na camada de saída dessa última camada tem 5 neurônios, que corresponde à quantidade de classes desejadas. O batch size, ou seja, a quantidade, o tamanho do batch ou lote de imagens por época de treinamento, foi selecionado 128, e de 100 épocas de treinamento estimado, foi utilizado apenas 66. E graças ao Santos Dumont, essa rede levou 28 horas de treinamento, que em um computador normal, como o meu, demoraria aproximadamente 3 ou 4 dias. E para avaliar esse modelo, foi utilizado uma rede neural chamada VGG16, combinada com o algoritmo SVM e o Randall Forest, para comparar os resultados. E para avaliar esses resultados entre esses modelos, foi utilizado o Accuracy e o F1 Score. E resultados preliminares dessa pesquisa, nós vemos que o modelo SerraNet V3 teve um ganho que sobrepôs os outros modelos utilizados, com uma acurácia e F1 Score, respectivamente, de 96,44% de precisão ao rotular cada uma dessas classes, enquanto que o Support Vector Machine e o Randall Forest tiveram, respectivamente, 85,48% e 84,50% de acurácia. Entretanto, vemos que o Support Vector Machine ele teve um ganho de 1,2% a mais que o Randall Forest, enquanto que o SerraNet ele teve 14,15% a mais de desempenho
de precisão a classificar aquelas classes, considerando seu contexto, que o Random Forest, e 12,79% a mais que o Support Vector Machine. E, no entanto, o que está em andamento e como tem sido utilizado o Santos Dumont nesse projeto? Neste momento, estamos fazendo a geração dos labels automáticos, que corresponde à terceira etapa desse pipeline, e que nesse caso vai ser necessário para a etapa seguinte, que é para treinar o modelo de segmentação. E, em seguida, nós estamos trabalhando, neste exato momento, na revisão desse novo conjunto de dados, que, graças a outros especialistas aqui de sensoramento remoto do INPE, consideramos a possibilidade de adicionar mais outras 2 classes a esse dataset de classificação contextual, que são áreas construídas, uma área não observada, que antes era chamada de Non-Forest Area, que agora inclui áreas com nuvem, queimadas e minas, e uma outra classe chamada Pasture, que era encontrada dentro de Cultivate Area. E, ao total, para cada classe tem 12.000 amostras rotuladas manualmente. Então, ao total, tem 84.000 imagens nesse dataset novo. E estamos tendo agora auxílio dos especialistas do PROD e TerraClass para a revisão desse conjunto de dados a primeiro nível de classificação. Portanto, de considerações finais, peço perdão por ter ultrapassado o tempo, mas para trazer algumas considerações finais sobre essa pesquisa que ainda está em andamento, só gostaria de lembrá-los que essa pesquisa almeja contribuir para a área de Machine Learning e sensoramento remoto, tentando colaborar de modo a classificar o uso e cobertura da Terra no bioma cerrado baseado em pixel, levando em consideração a ideia de integrar 2 redes neurais convolucionais profundas para auxiliar nesse mapeamento. E esses resultados preliminares já apresentados são encorajadores, ainda mais que na segunda etapa serão suficientemente necessários para treinar o modelo de classificação baseada em pixel. E podemos dizer que, apesar de que a Deep Learning, as redes neurais Deep Learning são eficientes, elas também apresentam alto custo. E graças ao Santos Dumont temos esse auxílio para cobrir esse gap. Mas também traz vantagens, como melhor generalização do conhecimento e aprendizado de padrões de baixo e alto nível. Agradeço a todos pela atenção. Aqui está meu contato para tirar dúvidas ou sugestões. Também fico aberto a perguntas. Obrigado. Ok. Obrigado, Matheus. Apresentação, aplausos aqui na sala, no virtual. Cada um escuta do jeito que puder. Obrigado, Matheus. A gente avançou aí a apresentação, a gente conta com 15 minutos, tá? Para ter 5 minutos para eventuais perguntas, a gente teve um pouco mais de 20 minutos. Então, nesse caso, né, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat, e aí eu vou pedir para o Matheus responder pelo chat. Por outro lado, para não ficar também sem nenhuma questão aí, como não tem nenhuma escrita, eu só queria comentar, se pudesse o Matheus comentar sobre as amostras que foram obtidas, né, com o Sibers 4A, e eu acho isso, né, muito legal, a gente usar aí a tecnologia que a gente desenvolve dentro do INPE, e uma imagem até de alta resolução espacial, mas eu queria saber dessas amostras qual que é o intervalo de tempo, né, dessas imagens, se são todas no mesmo mês, ou elas cobrem o ano inteiro, elas cobrem anos diferentes, tá? Se puder comentar sobre isso, para a gente entender melhor sobre as amostras. Ok, obrigado, professor, pela pergunta. Essas imagens, elas não têm resolução temporal. Cada uma corresponde a uma parte dessa área de estudo, que no caso dessa área delimitada em vermelho, e elas também correspondem a somente uma data. Cada path e row dessa área de estudo corresponde apenas a uma data específica. Ou não tem uma resolução temporal, apenas trabalho com resolução temporal por enquanto. Tá bem. Obrigado, Matheus. Vamos dar continuidade. Eu já coloquei no chat aqui que a próxima apresentação vai ser feita pelo Renato de Souza Maximiano.